E às vezes o que a gente encontra? Uma propriedade que tem 50 cabeças, 50 animais, só 10 animais gerando receita de leite na propriedade. Essa conta não fecha. Alta produtividade, o que vai pagar a conta no final? Litros de leite por hectare ano. A gente só vai pagar a conta se a gente aumentar a quantidade de litros de leite por hectare ano. O Sérgio Bender está nos acompanhando, tem a Renata, a gente está fazendo um trabalho muito bacana no Sul com o projeto Balde Cheio, em parceria agora com o Balde Cheio em Rede. E eu brinco com eles quando a gente faz a primeira reunião e a gente vai fazer o diagnóstico da propriedade. Basicamente, o que a gente tem? De 1 a 1,5 vacas em lactação por hectare e uma produção média variando ali de 8 a 12, 14 litros de leite, o que dá uma produtividade de 4.000, 4.500 litros, de 4.500 a 6.000 litros de leite por hectare. O que é interessante? A gente trabalhar com uma produção, uma produtividade de pelo menos 20 mil litros de leite por hectare. Hoje a gente já tem propriedades chegando a 30 mil litros de leite por hectare e algumas propriedades já ultrapassando esse valor. Então, devagarzinho, a gente vai ter que aplicar os princípios para a gente chegar nesses números. E quanto mais propriedades chegarem nesses números, mais rico vai ficar o Brasil e mais leite de qualidade a gente vai ter. E quem sabe um dia, se a gente quiser exportar, também a gente vai ter essa liberdade. Mas para isso a gente vai ter que ser competitivo muito dentro da porteira. Como que a gente faz essa conta? Como que a gente vai aumentar a produtividade em litros de leite por hectare? Vamos dividir essa conta em duas partes. A primeira, aumento de produção de matéria seca. E aí a gente começa a aumentar o número de vacas em lactação por hectare. Vamos pegar as propriedades. Geralmente tem de 0,8, 1, 1,5. Aonde dá para a gente ir? 2,5, 3, 3,5. Vamos pegar uma propriedade de 10 hectares, então para a gente ter 30 vacas. E o outro lugar, qual que a gente vai aumentar depois? Depois a gente vai melhorar a genética, a gente vai melhorar o manejo dessas vacas. E automaticamente a gente vai ter uma produção maior. E essa vaca devagarzinho vai dar vai sair de 12, vai para 14, vai para 15, vai para 18. Eu tenho várias propriedades que a gente trabalha no sistema com pasto e suplementação, onde a gente tem trabalhado já acima dos 25 litros de leite de média ano nessas propriedades. E tem propriedade também que eu trabalho com confinamento, onde a gente já tem produção aí média superior a 35 litros de média, trabalhando com 2 ordenhas. Então a gente vai atuar na propriedade dessas duas formas. Organizando a parte de solo, organizando a parte de planejamento, forrageiro e adubação para a gente conseguir aumentar o número de vacas. E do outro lado a gente vai estar melhorando o manejo para a gente fazer toda essa genética aparecer e ao longo do prazo mexer com seleção genética. Não tem milagre, gente, tem muito trabalho. Por isso, quando a gente vê aquele produtor que saiu de 35 mil, de 30 mil, no primeiro gráfico, chegou a 900 e pouquinho, e a meta agora é a gente gostou da Dilma, né? Só é dobrar a meta. A nossa meta agora é trabalhar com 1.800.000 de faturamento na propriedade. E a gente vai chegar lá com certeza, vai chegar mais rápido do que demorou para a gente caminhar até aqui. Por quê? Essas duas coisas estão feitas junto. Então, tudo parte. No princípio, a gente vai ter que avaliar a sua propriedade para a gente ver qual que é a eficiência agronômica. O que cabe lá? Qual que é a capacidade de suporte da propriedade? Como que é meu solo? Como que a gente tem feito essas análises de solo na propriedade? Falando em eficiência agronômica, lembrei de uma história aqui que eu vou contar para vocês. É um produtor a gente faz o treinamento de técnico, quem estava fazendo o treinamento desse técnico foi o Ormínio, aqui de Francisco Beltrão, um médico veterinário muito bom. O Ormínio falou, Juliano, tem uma propriedade que eu não consegui identificar o problema. A gente fez a primeira visita lá, tal, vou te levar lá para me ajudar. Falei, claro, com certeza, Ormínio, nosso papel é esse mesmo. Aliás, o telefone liga só para a gente tá resolvendo aí problemas. E nessa propriedade, o que aconteceu?
Qual que é a nossa meta? Trabalhar com pastagem perene para a gente chegar a 10 UA por hectare. E esse produtor específico, ele tinha uma pastagem de pioneiro, ele tinha 40 vacas e ele tinha 4 hectares. Então, 10 UA por hectare, as vacas dele de 450 quilos. Se eu tenho ali 4 hectares, 40 vacas, a princípio essa conta fecha. Será que ele tinha piquete na propriedade? Tinha, ele tinha piquete. Eu tinha 24 piquetes. Era o pioneiro, 24 piquetes, ok, o ciclo fechava. E adubação, Ormínio? Ele fazia adubação, Juliano? Ele fazia adubação com ureia e também fazia adubação com um fósforo e um potássio. E ele não acredita em pastagem? Não, Juliano. Ele falou que não acredita em pastagem, não teve jeito, ele desistiu de pastagem, a pastagem não tolerou pisoteio. Opa, pera lá. Essa conta está errada. Alguma coisa está falho. E você fez mais pergunta pro produtor? Não, não fiz mais pergunta. Olha o que acontece, isso é fantástico. Qual que é o nosso princípio? Vamos falar em princípio, a gente não pode queimar tecnologia. E nessa propriedade o que aconteceu? Foi queimado tecnologia. O produtor ele tinha uma pastagem boa, que poderia trabalhar com as 10 horas por hectare, ele estava trabalhando com piquet, estava trabalhando com adubação e não acreditou no sistema de pastejo. Por quê? Alguma coisa fez errado. A conta fecha no final. A gente tem vários vídeos de produtores, tem a Mirna, tem o Lauri também que está nos acompanhando aqui. E assim, essa conta fecha. Lauri, qualquer coisa, Lauri, Mirna, os produtores que a gente trabalha aí, pode colocar aí, escrever na mensagem aí que essa conta fecha das adubações. Por que esse produtor, ele perdeu o conceito? E ele não acreditou em pastagem, ele não acreditou na capacidade de suporte que a pastagem que ele tinha na propriedade podia fazer. Porque ele adubava errado. Eu perguntei para ele, no dia que eu fiz a visita na propriedade, se eu fazia análise solo uma vez por ano? Não. Colocava ureia após todo o pastejo, proporcional ao número de vacas que tu passava na propriedade? Não. Tinha metas para buscar o fósforo, a nossa meta inicial é trabalhar com pelo menos 10 miligramas, chegando a 20, chegando a 30 miligramas, o potássio, a gente trabalhar com no mínimo 3,5%, chegando a 5, 6% da CTC, a gente trabalha com o V%, e o V% é ligado a pH, um V% de 80%, e aí você pega propriedades do norte do Paraná ou de São Paulo, você fala, para que precisa calcário? Aqui o V% já está em 50%, mas por que a gente coloca, a gente corrige com calcário? Para que a adubação tenha maior eficiência. Ah, mas aqui a pastagem é mais ruim. Tem uma braquiária, apenas uma braquiária, mas, cara, pálida, eu estou jogando um adubo e eu tenho alumínio no solo, 30%, 40% desse adubo vai embora, corrige com calcário, que é mais barato, depois a gente vai trabalhar com as outras adubações. E tem os produtores que a gente trabalha online, que é incrível, aí o cara pega a recomendação que a gente faz, ele vai lá no agropecuário, o cara, não, isso aqui tá errado. Aí o produtor me liga, e aí, Juliano, quem eu acredito? Eu falei, se você acreditasse no técnico local, você não tinha me pagado para eu fazer a consultoria. Então, assim, a gente precisa avaliar e buscar essa eficiência agronômica sem queimar a tecnologia. Pastagem funciona, ok. Dá para a gente trabalhar? Com certeza. Mas a gente precisa trabalhar com critérios, seguindo princípios. Se a gente fizer só a parte eficiência agronômica, vai dar certo? Não. Não vai dar certo. Por isso que o leite é uma coisa incrível, ele é fantástico. A gente precisa produzir mais comida por hectare? Sim, com certeza. Só que, por outro lado, a gente precisa cuidar muito bem da eficiência zootécnica. E eficiência zootécnica, eu não estou só falando da reprodução. Eu não estou falando só da vaca produzir, gerar um terneiro ou um bezerro por ano na propriedade. Óbvio que a vaca tem que dar uma cria por ano. Mas se a gente não cuidar da composição do rebanho, essa conta não fecha. Todas as propriedades que a gente trabalha, e a gente vai ver um exemplo disso no final, qual que é a nossa meta? A nossa meta é chegar acima de 50% de vacas gerando receita na propriedade. Acima de 50% do rebanho são vacas em lactação na propriedade. Vamos pegar uma conta simples, uma propriedade que tem, vamos colocar lá, 50 cabeças entre vacas em lactação, vaca seca e bezerro e bezerra e macho, enfim. Ela tem que ter pelo menos 25 animais em ordenha. Se tiver 30, melhor.
e o restante vai ser a recria. E às vezes o que a gente encontra? Uma propriedade que tem 50 cabeças, 50 animais, só 10 animais gerando receita de leite na propriedade. Essa conta não fecha. Fica muito pesado essa carga para carregar. Então a gente tem que cuidar da eficiência agronômica, a gente tem que ter a parte reprodutiva, tem que estar na pinta, essa vaca tem que dar uma cria por ano. E por outro lado, a gente também tem que cuidar dessa composição do rebanho. Só isso basta? Não, não basta. A gente precisa, junto com isso, cuidar a parte de conforto, a parte de genética, manejo, nutrição e sanidade. Por isso que a atividade é alguma coisa fantástica. E os princípios que a gente vai discutir com vocês, a gente vai deixar aqui 8 dicas práticas, é para a gente chegar nesses números e nessas eficiências por hectare.